Fala, tchê! Uma excepcional sexta-feira aí a todos vocês. Estou aqui já com o nosso livro, Uma Cuia de Mate. E hoje é a nossa sexta-feira da consciência, a sexta-feira onde a gente traz um pouquinho aqui da colheita, do preparo do nosso alimento e a importância de tu estar colhendo. E te digo que é fantástico, tu tá com uma bacia desse tanto aqui, ó. Eu tô aqui no meio da nossa horta, tá? Tu tá com uma bacia de alimento de verdade dessas daí. E tu, depois de tu ter lido um livro que nem esse aqui, aí a tua consciência, a tua mente, ela explode, sabe? Definitivamente, para a importância, para a urgência que é tu estar produzindo o teu alimento. E como nós nos propomos a fazer, nós, na sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho agora, todas as sextas, até nós destrinchar todo esse livro aqui. Eu li ele já mais do que uma vez e é surreal, porque muita coisa que tem aqui dentro, a gente viveu, a gente sentiu na pele. E tu pode fazer a experiência, inclusive, é o convite que ele faz. Antes de mais nada, se tu chegou agora aqui no canal, não sabe o que é um louco no meio de uma horta com um livro e uma cuia, tu está no canal Cultivando Vida, eu sou o Alex, e aqui tu vai aprender tudo sobre a produção de alimento orgânico e ecológico, desde um pé de alface, a parte de grãos, a parte dos animais, implantação e condução de pomar, tudo aquilo que envolve a lida de um sítio e que faz com que tu tenha qualidade de vida, um estilo de vida, uma vida que vale a pena a partir da tua vivência no campo. Tu e tua família e todas as pessoas que tu tiver contato vão melhorar essa condição de vida por conta desse conhecimento que a gente compartilha aqui. É possível tu ter muita qualidade de vida. Aliás, eu sou suspeito a falar, né? Mas eu acredito que tu só tem qualidade de vivendo no campo, vivendo nesse tipo de ambiente. Fora disso, fica complicado. Alguma área vai ser comprometida. Então aqui para nós entender a ideia que o autor, o Chris Van Tulleken, aqui passa no livro, nós vamos iniciar aqui com a parte da introdução, né? Para entender um pouquinho o que é esses alimentos ultraprocessados. E aqui no subtítulo ainda ele diz: por que comemos coisas que não são comida e por que não conseguimos parar de comê-las? E aí aqui dentro ele explica. Primeiro vamos entender o que é alimento ultraprocessado, que é a sigla, né? É AUP. AUP significa alimento ultraprocessado. E aqui ele diz, né? O AUP tem uma definição científica longa e formal, mas que pode ser resumida da seguinte forma: se está embalado em plástico contendo ao menos um ingrediente que tu não encontra numa cozinha normal, numa cozinha caseira, esse alimento já é considerado um alimento ultraprocessado. E aí ele faz um alerta ainda aqui, que os alimentos ultraprocessados, né, essa sigla, essa abreviação, ela vai ainda além da fronteira do pacotinho, além da fronteira do alimento. Ela se estende por toda a cadeia que está no entorno. E ele diz aqui, ó, mas também há uma abundância de AUPs orgânicos, caipiras e ecologicamente corretos, ou bons para a perda de peso e barará, barará. Aí ele coloca entre parênteses: um outro princípio básico, que é quase regra geral para um alimento ser um AUP, ser um alimento ultraprocessado, é que ele venha com uma alerta na embalagem dizendo ser saudável. É mais ou menos aquela coisa do tipo, no pacote de feijão, no pacote de mandioca, lá na parte do hortifruti, nada daquilo ali tu precisa colocar a placa dizendo que é saudável, porque todo mundo sabe que é. Agora, por que num pacotinho de uma coisa pré-cozida, de um negócio lá pronto, tem que estar escrito: isso aqui é muito saudável, isso daqui? Um caso muito clássico disso é a margarina, né?
que vem escrito lá, esse alimento contribui para a saúde do seu coração. Né? Algo que faz bem ao totalmente distorcido, porque é justamente o efeito contrário. Ela prejudica gravemente o teu coração, porque aquilo nunca foi um alimento, nunca. Né? Ele fala aqui da história da margarina, aquilo passa longe de ser qualquer tipo, menos alimento. Funciona como um monte de coisas, né? Repreender mosca, para essas coisas assim ela funciona bem, engraxar tranca de porta, para essas coisas ela vai bem, mas não para comida. Justamente é o que ele diz. Existe todo um marketing, toda uma cadeia por trás, incentivando e patrocinando esse consumo exagerado, esse consumo quase que doentio daquele tipo de alimento. O ultraprocessamento também inclui outros processos mais indiretos, como o marketing enganoso, processos judiciais falaciosos, lobby secreto, pesquisa fraudulenta, tudo para extrair mais dinheiro da população, viciar o consumidor e tirar mais dinheiro dele. E aqui ele faz citações que são assustadoras, sabe? A níveis assim de instituições e órgãos públicos que deveriam, pelo menos, né, se colocar a favor da saúde, e essas pessoas, essas instituições divulgam pesquisas que são fraudulentas, errôneas, a pesquisa ela já inicia com o resultado pré-definido, ou seja, nós vamos fazer uma pesquisa sobre o estrago que esse tipo de alimento pode estar causando, mas o resultado tem que dar esse. Mais para frente nós vamos entrar mais fundo nisso daí para vocês entenderem a gravidade. Esses alimentos ultraprocessados vêm causando pandemia sinérgica de mudanças climáticas, má nutrição e obesidade. E aí aqui na questão da obesidade ele entra mais fundo. Ele liga muito forte a obesidade com a fatores genéticos, ou seja, a pessoa ela é num certo grau refém da genética dela. Então não é simplesmente é gordo porque não se movimenta ou porque tem preguiça. E daí ele traz esse tema muito forte ele diz, nenhuma pessoa obesa ela entra num consultório sem que antes o médico já tenha olhado com esse olhar do tipo, tá gordo porque não tá fazendo o que precisava ser feito. Como se fosse só uma falta de vontade da pessoa de se colocar naquela dieta, de se colocar em exercício e tudo mais. E ele diz que não é assim. Isso daí, por trás dessa má conduta, de certa forma, existe já um marketing estratégico para ocultar o que é a realidade. A pessoa ela está obesa porque ela tem, primeiro, uma predisposição genética para a obesidade. Tudo aquilo que ela consome e o desejo que ela tem de consumir é maior do que em outras pessoas. Aí é claro que tem também aquela frase que ninguém é escravo dos seus genes. Nós, por mais que nós temos um monte de funcionamento do nosso corpo, aliás, mais de 90% do nosso corpo, do nosso metabolismo, de tudo aquilo que passa na nossa mente é inconsciente, ou seja, é fruto dessa genética, desse gene, dessa formação do nosso corpo de milhares e milhares de anos, que deu origem ao ser humano. Ainda assim, nós somos conscientes de que funciona assim, e esse é o fato de que nós conseguimos mudar. Nós conseguimos distorcer essa parte genética. Essa tendência. Esses 10% ou menos, talvez, da parte consciente que age sobre o corpo, ela tem mais força, desde que conduzida de forma correta, a agir, a influenciar esses 90% que são a parte inconsciente. Aquela velha, um exemplo muito prático talvez no último mês ou talvez nos últimos 10 anos tu nunca foi consciente da tua respiração. O simples fato de tu parar, encher o teu pulmão de ar e sentir aquele ar entrando e saindo, valeu pelos... foi o suficiente. Tu passou a ter consciência da tua respiração.
Ou seja, a tua parte consciente operou e influenciou a parte inconsciente. Até então tu não tinha se dado conta que tu respirava. Se dado conta, eu digo nesse sentido, tá? É óbvio que tu sabe que tu respira, mas ter noção, ter essa, agora eu vou respirar. E aí tu enche o pulmão de ar e tu sente aquela sensação. Já existem casos de pessoas que tiveram que ir para o hospital, porque estava com uma pressão no peito, com um sintoma de parada cardíaca, e a única coisa que a pessoa não estava fazendo era simplesmente respirar, encher o pulmão de ar, encher a caixa torácica, fazer aquele ar circular verdadeiramente no pulmão, sentir aquela sensação. Quando a pessoa começou a fazer exercício de respiração, todo aquele aparato para tratar da parte cardio tinha sido desnecessário, porque a respiração resolveu. Então essa parte consciente, ela tem poder de influenciar sobre a parte inconsciente. E na questão da obesidade, vai ser a mesma coisa. A pessoa tem sim essa parte genética, ela tem essa predisposição, mas ela consegue, a partir de um exercício mental, inicialmente, e aí ela tem que muitas vezes mudar o ambiente, porque daí ele diz, se a pessoa ela já tem uma predisposição, o gene dela já força, já empurra ela para comer além daquilo que ela precisa, o metabolismo dela já é um pouco mais lento na questão de destrinchar, despachar aquele alimento, a pessoa vai acabar retendo tudo aquilo. Então ela vai ter que mudar muitos hábitos, né? E isso é aos poucos, porque daí ele diz, muitas vezes as pessoas elas são simplesmente acusadas que ela não tem força de vontade para fazer o que precisa ser feito. E aí aquilo descarrega ainda sobre a pessoa um senso de culpa. A pessoa mesmo que está com a obesidade, ela está sofrendo com aquilo e ela começa a dizer, poxa, eu sou mesmo uma coisa, porque eu podia não evitar de comer essas coisas, eu podia caminhar mais, eu podia fazer, mas eu não faço. E aí a pessoa começa... Não se sente capaz. Ela né? se sente cada vez mais incapaz, mais insatisfeito, e isso aumenta o desgosto dela pela vida. E aí o que ela faz? Come para buscar mais um pouquinho de prazer, um pouquinho de brilho na vida. O único E aí prazer. começa o ciclo, ele só fica girando na mesma coisa. E aí entra essa parte dos alimentos ultraprocessados, que eles têm o poder, eles foram estudados no detalhe, todo o comportamento humano, para elaborar alimentos que viciam as pessoas. E existe um estudo muito forte, são bilhões, ele cita aqui, investido em pesquisas para descobrir cada vez mais institutos alimentares, produtos para colocar nos alimentos, para tornar as pessoas mais viciadas, mais dependentes daquela substância e fazer com que elas consumam, sim, exageradamente acima do que elas e aí deveriam. Contribuem para que elas tenham menos força e cada de vez superar tudo isso. Porque quando tu tá te alimentando mal, cada vez tu tá mais dependente daquilo. Fisiologicamente, mentalmente, todo o sistema ele vai ficando dependente daquilo. A autonomia do sistema ela vai reduzindo e tu vai te prendendo cada vez mais a buscar esse tipo de alimento, porque isso está intimamente relacionado. Nos capítulos seguintes nós vamos falar mais disso, a questão do prazer. A alimentação ela não cumpre só um fator físico, ela também tem um fator psicológico. Não é para ti, enquanto estiver lendo o livro, e eu faço o convite para que vocês leiam esse livro aqui também, ele diz, não para de comer aquilo que tu está comendo. Pelo contrário, a dieta que ele fez foi de mudar a alimentação dele por um mês. Ele fez todos os acompanhamentos médicos daí, mas ele incluiu na dieta dele 80% de alimento ultraprocessado, justamente para ver como o corpo dele ia reagir. E é a sugestão que ele faz. E daí ele diz, e eu não tenho medo de te sugerir que tu coma essa quantia de alimento ultraprocessado, porque provavelmente tu esteja comendo já muito próximo dessa quantia. A diferença é que agora tu vai começar a prestar atenção só naquilo que tu está comendo.
E daí ele diz: espero que ao ler esse livro você também leia a lista de ingredientes no verso das embalagens que consome. Você encontrará muito mais substância que poderei despejar sozinho nessas páginas. E espero que você tenha começado a entender como tudo, desde campanhas de marketing até a estranha falta de satisfação que você sente depois de comer, que tudo isso provoca problemas de saúde. E poderá ver que muitos dos problemas da sua vida que você põe na conta de estar ficando mais velho, ou de ter filhos, ou de passar estresse no trabalho, são causados por aquilo que tu está comendo. Isso é na veia, sabe? E aí ainda aqui ele cita uma outra parte que é: deixe-me explicar, você é participante de um experimento para o qual não se voluntariou. Novas substâncias estão sendo testadas em todos nós o tempo todo para ver quais delas são mais eficientes para extrair dinheiro. Será que um emulsificante sintético pode ser usado em vez de um ovo? Será que um óleo de semente pode substituir uma gordura láctea ou uma banha de porco? Será que um pouco de etilmetilfenilglicidato pode ser adicionado em vez de um morango? Ao comprarmos um produto alimentício, um Alps, estamos constantemente impulsionando a sua evolução. Nós nos arriscamos nesse experimento enquanto os benefícios ficam nas mãos dos donos das empresas que produzem esses alimentos e os resultados são amplamente escondidos de nós, exceto o efeito em nossa saúde. Então essa é a introdução do livro, e aqui é assustador porque eu acho que tu não deu autorização nenhuma para ninguém pegar o teu corpo e ficar fazendo teste, sabendo que esse teste pode te matar. Eu não consenti com isso em momento algum da minha vida. Pelo menos conscientemente não. E é o que está sendo feito. E quando nós entramos no supermercado, se tu é pai, se tu é mãe, tu sabe exatamente no detalhe, tu vive isso toda vez que tu entra com o teu filho ou com a tua filha ou com os teus filhos num supermercado. Tu sabe a guerra que é uma legítima guerra que a gente enfrenta quando a gente entra num estabelecimento desse, para te conseguir livrar as crianças de toda a tentação. É tudo tão elaborado que até de ver o pacote tu quer comer até o pacote. De tão elaborado que é aquilo, assustadoramente, para fazer a gente comprar algo que a gente não precisa, algo que não vai nos alimentar, algo que vai esculhambar, esculachar, destruir com a nossa saúde, destruir com o nosso poder de pensar, com a nossa capacidade mental, com a nossa clareza e principalmente, como que tu faz alguém experimentar um espinafre, sabendo que o paladar dessa pessoa está todo destruído com refrigerante e com glutamato monossódico, que tem 99% de tudo que tu compra de empacotado no supermercado hoje tem glutamato monossódico, que acaba com as tuas papilas gustativas, tu para de sentir o gosto das coisas. Como que alguém vai sentir o gosto de um espinafre? E sentir prazer em comer. E sentir satisfação em comer isso. É impossível. É uma guerra perdida. Então assim, ó, tá muito claro, tá muito óbvio, só que é como ele diz, o resultado é escondido. Porque se as empresas fizessem o experimento em cima dos corpos das pessoas, mas elas divulgassem o resultado, ainda assim, o impacto ia começar a mudar, porque as pessoas iam ver, poxa, eu tô ficando aqui entediado, angustiado da vida, com algo que eu nem sei porquê, mas tem a ver com o que eu tô comendo, porque o resultado apareceu, mas o resultado é escondido. É só tu que sente e tu não consegue muitas vezes correlacionar as coisas. Ver a relação que tem aquilo que tu está ingerindo com aquilo que tu está sentindo. De fato parece um pouco confuso, porque tu, poxa, o que teria a ver aquilo que eu estou comendo? Tá dando tanto prazer tomar o refrigerante com o salgadinho e tá indo pro meu estômago,
Por que aquilo está me deixando irritado depois? Se a irritação vem da mente, vem de um estado psicológico. Emocional. Mas está intimamente ligado. Porque as substâncias que o teu corpo produziu, a partir daquele alimento horrível que tu colocou para dentro, gerou esse resultado. Esses hormônios, essas misturas de reação química que acontece a partir daquilo que tu colocou para dentro, é o produto final desse conjunto. E isso tudo é pensado. Para quê? Como que tu vai curar esse estresse? Como que tu vai curar essa ansiedade, essa agonia, essa tristeza, essa falta de ver brilho na vida? Comendo mais um salgadinho com refrigerante. Ou assistindo mais uma porcaria, comendo o salgadinho com refrigerante. É um ciclo vicioso que prende. A saída é tu começar a ler o livro e fazer os testes. Só que daí agora de forma consciente. Tu vai fazer o teste com o teu corpo, observando e anotando os resultados. Sem que alguém fique testando mais porcaria em cima de ti. Comece pelo passo número 1. Lê rótulo de alimento. Se tu pegar um pacote de feijão, na composição vai estar feijão. É difícil de entender? Uma criança de 5 anos consegue entender o que é um ingrediente chamado feijão? Beleza, então esse é bom. Agora, se eu tiver que pegar um pacotinho, ler a composição dele, e eu tenho que pegar o celular para descobrir, dar um Google lá, para poder descobrir cada ingrediente dos 30 e tantos que muitos produtos têm, até mais de 40 ingredientes tem, porque muitos tá entre parênteses, né? Mas dentro daquilo tem mais uma batelada de coisa, significa que tem algo estranho. Eu não precisaria dar Google para saber o que tem na minha comida. Eu deveria ser algo simples, afinal é um alimento. Então começa a ler os ingredientes, começa a observar e anotar aquilo que tu está comendo. Esse é o primeiro desafio aí, para ver como que está essa tua alimentação, começar a perceber a relação que tem, porque agora tu está consciente de tudo isso. Este foi o nosso vídeo então, dessa sexta-feira, aqui, destrinchando esse Gente Ultraprocessada, um livro fantástico e que deve ser promovido. Se tu tiver interesse em ir mais a fundo, adquirir o livro, tá tudo aqui na descrição, desde as fontes confiáveis, né, as fontes oficiais, e também o link aí de compra do livro. Tá aqui tudo aqui na descrição. Também tá aqui na descrição o link do nosso WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, tá tendo muita interação para todos aqueles que estão iniciando aí nessa jornada de produzir o próprio alimento. Se não conseguir produzir todo o alimento, pelo menos uma parte, pelo menos tu vai tendo consciência, tu vai tendo um resultado, um micro resultado, e isso tudo vai fazendo a diferença. Valeu, fraterno abraço, nos encontramos no próximo vídeo.